Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao nosso Assim Pode. Hoje nós vamos debater, eu e Marcela, estamos aqui com a Marcela. Ah, peraí, eu esqueci, gente, ó. Eu sempre esqueço, mas nunca esqueço. Like, Like, se inscreva no canal, canal, na nossa página no Instagram, Assim Associação, já entra aí Instagram. pelo seu celular, segue a nossa associação, que lá você vai ter muita notícia e tudo mais. Não necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente gosta de fazer as coisas meio desordenadas, porque senão fica muito JN, Senão né? é muito Não, JN, não né? dá, não dá. Tem que ser uma coisa mais meio que MTV, né? Na época da Ai, MTV, era né? bom, né? João Gordo. Pô, os Nossa, caras, meu, saía até na porrada, né? Tudo bem que aqui não vai ter não, isso. Porque fraternidade sim, violência não. Né? é, É. campanha da. Nossa, você viu? Chega, pra quem Fraternidade. estudou em colégio decente, né? A gente guarda essas coisas. Nossa Bom, voltando ao nosso Assim Pode, não esqueça de seguir o nosso Você já canal, falou. e etc. Para de estragar a minha abertura, por favor. Nós vamos falar de assunto sério hoje. É o Ah, é. segundo programa do ano. A brincadeira ficou Hoje lá eu tinha atrás. que ter colocado Primeiramente, o Marcelo, book seja bem-vinda. PJ. Muito obrigado pela sua participação honrosa. Muito Eu obrigada. sou muito Adoro grato estar a aqui. você. Meus hormônios estão melhores do que na. Melhorou? Você está mais animado agora para esse segundo Um programa? pouco mais animada, mais trabalhada no engraçado. São Paulo, Águas de Março, fechando o verão e a promessa de Gente, vida no seu coração. nossa senhora, essas águas de Esse, março, meu. esse não é um poema meu, óbvio. Dizem que hoje foi um dos trânsitos mais intensos dessa cidade. Dizem Tatá. Historicamente. Tatá Tá, disse. dizem. Eu vou procurar na Levou internet, uma hora e perguntar 40 pro pra... chat GPT pago, porque o chat GPT não pago não funciona muito Não, bem. não mente, ele É, mente, ele mente, é né? muito mentiroso. Bom, voltando aqui ao que interessa, Marcela Godoy, seja muito bem-vinda! Hoje nós vamos falar. Agora a gente vai mudar para o assunto sério, a gente vira o disco. A gente vai falar mais um pouquinho sobre gestão coletiva, Gestão sobre ECAD, nós coletiva. vamos falar um pouquinho sobre esse SISAC, sem se aprofundar tanto, né, em pormenores, mas a gente vai falar um pouco para que quem nos acompanha, né, quem está passando a nos acompanhar agora, quem já nos acompanha desde o ano passado, sabe que a gente tem muito esse intuito e essa característica da gente poder falar cada vez mais, ainda que a gente já tenha falado em outras oportunidades, né? Mas é importante a gente sempre passar informações sobre o que é a gestão coletiva, o que são as associações, o que fazemos, onde estamos, por que existimos, né? Confederação Internacional, a CISAC, a Marcela vai poder falar um pouco mais sobre os direitos internacionais, né? E a gente está hoje com a finalidade, né, com o propósito aqui nesse episódio de falar um pouco sobre isso. E uma vez você falou uma coisa para mim que me ajuda. Pode abrir a câmera aí, viu? Pode abrir a câmera, que eu tô assim agora. É. Por Eu favor, gosto pode mais abrir da a câmera. câmera aberta. Não é porque eu vou falar com você agora, Ah, então é melhor aparecer seu rostinho. Uma vez a gente estava falando não sei o que, sobre sei lá qual era o assunto, e você falou assim para mim, não, vamos traçar uma linha do tempo. Coisa de escritora, né? meu Aí Deus, eu falei, chamada pô, oral. traçar uma linha do tempo, né? Aí eu falei, pô, linha do tempo é uma coisa interessante, porque quando você precisa organizar pensamentos de situações que envolvam o tempo, de eventos, né? Nada melhor do que você fazer uma linha do tempo para você ir trazendo como se fosse uma organização de pensamentos de raciocínio lógico Sim. para ficar primeiro prático, mais fácil, mais prático e de uma forma que a pessoa que estiver ali absorvendo essa informação ela consiga entender de uma maneira organizada, porque você está trazendo, né? E não fica aquela coisa do vai para trás, vai para frente. Ah, mas vai para trás, vai para frente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque já que a gente vai falar um pouco de gestão coletiva, eu queria tratar inserir nesse tema o que a gente acho que a gente nunca falou aqui. Se a gente falou também foi meio que en passant, que é um pouco de como tudo isso surgiu, como tudo aconteceu. Quando você escuta ou quando alguém escuta falar de ECAD, será que essa pessoa tem ideia por que o ECAD nasceu?
quando ela escuta falar de uma associação de gestão coletiva? Será que ela tem alguma ideia de onde isso surgiu? Por que isso começou? Porque eu acho que é interessante quando você trata de um tema que é sui generis, que tem uma significância muito grande para um determinado sistema, ainda que seja por curiosidade mesmo, né? Você saber como que tudo isso aconteceu, por que esse negócio nasceu, né? Claro, nós não estamos falando do Big Bang. Ninguém está querendo saber da origem do universo, não é isso, né? Mas assim, e eu acho que por que isso faz algum sentido, você vai me acompanhar nesse raciocínio. Por conta da quantidade de interpretação equivocada e inversão de valores que a gente ainda lida em relação a quem ocupa a cada espaço dentro do nosso negócio. Ainda tem muita gente que confunde quem está submetido a quem, o CAD, as associações, né? Às vezes a pessoa acha que o CAD está acima, as associações não, né? E o titular, onde ele se conecta com tudo isso. Então, para quem, né, não tem muita informação a respeito disso, quando a gente vai falar de sistema de gestão coletiva, eu acho legal você falar, pelo menos, ainda que de uma forma breve, um pouco do histórico, porque as associações, algumas delas muito mais antigas do que outras, né? Sim. Que foram se organizando justamente para poder fazer o que faz hoje, né? Mas imagina isso, né? Há 100 anos atrás, que a associação mais antiga tem mais de 100 anos. Então, para que a gente evoluísse junto com a evolução natural das coisas, do mundo, né? Em todo o mundo, inclusive, mas é interessante que no Brasil, considerando a questão geográfica, que é a dificuldade, né, pelo tamanho que o Brasil tem para você se organizar, conseguir cobrar música, né, e mais ainda, né, pelo costume do brasileiro que não gosta de pagar nada. Né? O cara quer parar o carro no lugar que tem que pagar um zona azul, mas ele não quer pagar o zona azul, porque ele não se conforma porque a rua é pública. Tudo bem, tem que pagar. Se não pagar, vai tomar uma multinha que custa mais caro. A música é igual. Eu quero usar música de graça, eba! Não vai usar. Se não pagar, vai ter uma multinha, vai tomar uma açãozinha, vai tomar uma cobrança e vai perder. Porque tem a legislação que protege. Então, quando tudo isso começou a acontecer há muitos anos, eu acho que é legal a gente, não vou ficar, né, trazendo aqui coisa muito antiga, mas as associações, elas foram nascendo. Sim. Todas, não vou nem falar a maioria, mas todas nasceram dissidentes umas das outras. Aí você está falando aqui no Brasil? No Brasil. Ah, tá. Falando de Brasil, certo. Não cheguei ainda nos gringos, né? A gente está aqui pela pauta associações ECAD CISAC. CISAC está depois. Essa história de dissidências isso é bem interessante, porque muita gente já me perguntou, e muita gente que eu falo que já me perguntou é assim, aquela conversa de jantar, que todo mundo conta um pouco o que faz da vida. Eles falam, trabalho com direito autoral, mas como é que é direito autoral? É a minha marca? Não, não é de marca, é de música. Mas de música? Mas como que funciona? Aí você começa a contar. E as perguntas, elas surgem por curiosidade. Aí eu fico imaginando quem, né, nos escuta também tem a mesma curiosidade, né? Ou porque conhece mais ou menos até uma parte, ou a partir de uma parte, ou porque não conhece nada. Como a gente, além de já estar nisso há muito tempo, a gente tem um histórico familiar que teve muita relevância no desenvolvimento do direito autoral, a gente era criança e já escutava essa conversa lá em casa. Lá em casa, né? Então crescemos a gente tem, vamos dizer que a gente tem tranquilidade para falar sobre esse assunto. E eu acho que isso é uma questão de curiosidade mesmo. Então, mas voltando no ponto, a primeira associação das que existem hoje, né, que nasceu, foi a UBC. E aí, das dissidências da UBC, foram nascendo outras associações. O que é dissidência? A né? própria UBC, se eu não estou enganada, nasce de uma dissidência, né? Porque Sim. tinha a associação que era a ABC, que foi afundada pela Chiquinha Gonzaga, se eu não estou enganada. Isso aí. Na verdade, antes ainda, tinha a SBAT,
que era do teatro, de isso grande aí. direito. E aí o braço musical da SBAT se desliga da SBAT para formar a ABCA. ABCA, não era isso? Acho que é ABCA. ABC ou ABCA, não, ABCA. não vou me lembrar. E E aí dali. depois vai depois se tornar, ou vai de novo, uma célula vai se desligar dessa entidade para formar o ABC. É isso? Exatamente, é isso aí. E Eu acho que mais era de 100 meio anos. esse o caminho, né? Mais de 100 É anos isso aí, atrás, é. isso aí. A UBC fez 100 anos, quando que foi? Eles Eu não fizeram... sei Eu exatamente. não Agora lembro, mas, faz pouco mas tempo. faz pouco tempo, né, que Faz eles pouco tempo. comemoraram 100 anos, né? Isso aí é só entrar lá no site e ver, É. quem tiver curiosidade. Mas a questão, assim, né, objetiva é que as associações, elas foram nascendo dissidentes umas das outras, ou seja, foram grupos que foram se formando dentro de associação que já existia para formar uma nova associação. E aí a gente teve, e aí quando você faz um paralelo, né, traça um paralelo de linha do tempo com regulação e legislação, teve um hiato aí enorme, desde a primeira constituição de associação até as primeiras cobranças, até nascer a primeira lei de regulamentação sobre direito autoral musical, que foi só em 1973. Antes disso, tudo era pautado por alguns decretos, por algumas instruções, pelo próprio judiciário, pelo que se espelhava lá fora, porque o Brasil não tinha código civil, né? O Brasil não tinha uma legislação específica que tratasse não só da regulamentação, regulação, mas que desse conceitos, né, propriamente ditos, em relação a toda a questão do direito autoral. Então, isso, até evoluir para a década de 70, as associações já existiam, né? Então, quando você pegava aí nos anos 60, a gente tinha 3 associações lá no Rio de Janeiro, que era o BC, a SBACEN e a Socimpro, que nasceram, o SBACEN e a Socimpro nos anos 60, e a SICAM aqui em São Paulo também, acho que foi fundada em 1960, se eu não me engano, que eram as 4 grandes associações no Brasil, que surgiram para fazer o que a gente faz hoje. Só que de uma forma muito mais desordenada do que é hoje, porque cada associação tinha seus representantes, seus representados, os seus associados, e cada associação cobrava o seu repertório, aquele repertório que ela tinha no seu catálogo de associados, de uma forma não unificada, né? E aí, para resolver esse tipo de situação lá no Rio de Janeiro, e a gente está falando eixo São Paulo-Rio mesmo, porque é o que tinha, né? Criou-se o SDDA, que fazia a arrecadação unificada para 3 associações lá do Rio de Janeiro, as mais antigas, o B6, SBACEN e Socimpro, e aqui em São Paulo, que a SICAM fazia essa arrecadação para o repertório paulista. Claro que não é repertório paulista, porque Gil, Caetano, Chico, esses caras eram filiados na SICAM na época, né? E não são de São Paulo. Mas diga que você está com o dedinho. Não, é que enquanto você estava falando, eu estava aqui fazendo uma colinha, porque eu estava tentando lembrar quando foi que o Brasil ratificou as 2 convenções internacionais, né? Porque isso é fundamental de ser relembrado. Sim. E aí, a Convenção de Berna foi em 1922, que ele ratifica, e a Convenção de Roma, que é do Conexo, em 1965. Então, se você vai pegar aí essa cronologia que você está tentando estabelecer, eu acho que ela tem, nessa parte mais recente, né, muita relação com a fundação dessas sociedades de conexo também, porque elas começam a surgir nessa época, não é? 62 a Socimpro foi fundada. 62. Então, foi antes, ou seja, quando o Brasil ratificou a Convenção de Roma em 65, a Socimpro já existia. Então, já existia. Então, todas essas pessoas, imagino, fizeram parte, inclusive, da redação da lei, né? De 73, possivelmente, né? Como foi em 98, como foi na 12853 de regulação, acho que todas as pessoas que eram engajadas e envolvidas e tinham alguma relevância fizeram parte dessas discussões. Mas a gente vivia num outro sistema, né? No Brasil. Então, era um pouco diferente, porque a gente
vive um regime ditatorial. Então, a gente sabe que na época, né, inclusive, houve uma ação, né, um mandato de segurança, né, contra um ponto específico da 5988 de 73, porque ela outorgava ao Estado, quando foi criado o ECAD, através dessa lei, ela outorgava ao Estado, eles colocaram como 5 cargos fundamentais na administração do escritório central. E 3 cargos eram do Estado. E Nossa, dos dois cinco? dos 5 e 2 das associações. Por isso que à época falou-se na estatização do direito autoral. É claro, seria uma estatização de uma forma indireta, porque continuaria sendo organizado assim como é hoje, por instituições privadas, sem nenhum dinheiro público, como ainda é até hoje, né? Não existe recurso público injetado em ECAD de associação, é tudo privado, mas o Estado teria 3 cadeiras de poder de decisão dentro do escritório central. Hoje, a formação do escritório central, que é o ECAD, é totalmente diferente. Ela é gerida pelas próprias associações que o integram, e a parte técnica, a parte executiva, né, são os cargos ali de superintendência e as gerências. E eles não têm poder de decisão sobre a gestão, né? Tem poder de decisão internamente ali sobre as questões propriamente ditas exclusivas da UECAD. Agora, mas aí o que acontece quando as associações naquele período iam cobrando cada um seus repertórios, começou a existir um conflito muito grande e uma problemática muito grande de você conseguir avançar na cobrança, principalmente em determinadas situações que naquela época eram muito importantes, pouco menos, não menos do que hoje, mas, por exemplo, bailes de carnaval, festas de final de ano, marchinhas, porque as associações, cada uma chegava com a sua cobrança, em regiões diferentes, para repertórios compartilhados, né? Então, quem pagava direito autoral, então você pagava pela relação. Tinha uma relação ali dos músicos filiados à associação tal, vamos pagar para ela, porque a gente só vai tocar isso aqui. Aí chegava outro e falava, não, mas vocês estão tocando no meu também. Então, imagina o embate que não deve ter sido para que o Estado interferisse e passasse a querer regulamentar, instituir uma lei. Tudo isso a gente sabe que demora pra caramba. Tanto que a primeira lei é de 1973. E o treco começou a acontecer muito antes disso, né? Tudo bem que de uma forma muito lenta, né? Não se tem dados. Eu fui buscar isso, mas eu não consegui achar, por exemplo, dados de arrecadação, de valor, de quanto foi contemplado. Talvez isso possa ter em livros ali, Nossa, tem que fazer em associações que tenham se registrado em algum lugar, de uma forma antiga, para você ter acesso a pelo menos... Trabalho arqueológico. Comparado, um trabalho meio que de historiador mesmo, né? De historiador, mas ele tem que envolver até arqueologia. Ter acesso para fazer um parâmetro com o que é nos dias atuais, né? Para ver se na proporção trazida a valor presente, se é mais ou menos o que é hoje ou não. Mas, enfim, infelizmente esse dado eu vou ficar devendo. Mas o que é legal de trazer é que não foi assim quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Quem nasceu primeiro foram as associações. O ECAD veio muito depois com a função exclusiva, né, de ser um órgão executivo que organiza a cobrança de forma unificada para realizar o processamento e a distribuição desse repertório que é aferido dentro das regras da instituição. E aí, depois que o ECAD foi instituído pela lei de 73, teve mais um hiatinho aí. 77 foi a fundação do ECAD. Porque as associações da época precisavam se organizar para unir os seus repertórios, para poder começar a criar esse novo órgão executivo e fazer com que esse órgão comece a funcionar.
Operacionalizar, né? Operacionalizar. E aí, você precisava juntar as máquinas, né? As máquinas arrecadadoras e discutir as regras de distribuição, porque a partir daquele momento não tinha mais a distribuição da associação X e a distribuição da associação Y de forma diferenciada. Começou a gestão unificada lá atrás, um pouquinho antes do início dos anos 90. E aí foi quando nasceram 3 associações, que são as mais novas, né? Que é a Maracim Abramos, ali... Década de 70 já. A Abramos 82, assim 80, a Maré não tem especificamente Acho que a aqui, Maré antes. mas talvez um pouco antes, né? Eu acho que sim, até porque um dos fundadores da Assim, que é o Marco Vinícius, nosso amigo, ele é da Amar, fundador da Amar também, e eu acho que a Amar veio antes, sim, da Assim. Você sabe que o Yura, né, que é um dos diretores da Amar, eu não sabia disso. Eu estava esses dias naquela convenção do ECAD e ele contou que o tio Hamilton, o tio Tuca, né, Sim, que é um dos fundadores da Assim, tinha convidado ele para também ser fundador da Assim, só que ele já estava fundando a Amar. Ele é fundador da Amar, então, que legal. E ele tem Eu não sabia que o nosso tio, né, o Hamilton, é um dos fundadores da Assim, depois, enfim, a história da nossa família no direito autoral é longa, hein? Essa dá um podcast, né, querido? Deus. Nossa, daí a gente vai ter que fazer. Essa tem que fazer, para fazer jus, porque nosso pai tá na fundação do ECAD. Então, eu ia chegar lá. Inclusive porque o papai, ele foi presidente da SICAM por 9 anos, né? Nessa época em que não existia ECAD. Então ele passou pelo processo de transição, de criação, e não só isso, ele passou como presidente, na época da SICAM, pela pressão, na época, dos generais lá do governo, que queriam tomar conta do direito autoral e não deixou. Eu vou trazer o papai aqui para contar essa história, cara, porque ele já falou tanto e eu tô esquecido, eu não tô lembrando do nome lá, porque tem o nome tem o nome do ministro. Voltando, o que acontece? O papai foi detido lá. Não, deixa a história mesmo. A história dele, ele tem que contar. Não. Mas botaram ele na salinha. Botaram na salinha. Aqui é patente, assina esse papel. Exatamente. Ele, não, vou assinar. E mais de uma vez, porque ele falou que ele passou por isso, eu lembro, nessa situação, e também com relação à questão da censura das letras, né? Não, então, essa história específica, só para matar a curiosidade de quem está ouvindo bem essa parte, porque o assina esse papel é para desistir da ação. Porque eles entraram com uma ação e quer queira, quer não, né? O papai, como presidente da maior associação na época, o BC-SICAM, ele sofreu uma baita de uma pressão para assinar esse papel aqui para desistir do mandato de segurança, e nós não vamos desistir. E porque não desistiram, eles ganharam e acabaram tirando, né, essas cadeiras, né? Exatamente. Esse artigo lá que tinha na 5.988, que dava ao Estado esse poder todo. E aí, claro, as associações foram se desenvolvendo, com o nascimento do ECAD, a máquina unificou a arrecadação, e aí o ECAD começou a trabalhar de uma forma mais verdadeira, vamos dizer assim. Verdadeira. Não, começou a ter uma operação. Ter uma operação. Ali, depois de 1977, né, que foi quando ele foi constituído, mas é claro que a coisa começou a engrenar ali no meados de anos 80, enfim. E até a gente chegar... E aí as associações cada vez mais foram crescendo, né? A questão novas foram sendo formadas. Várias outras foram aparecendo e foram saindo, tanto que as associações hoje que estão no ECAD são as tradicionais. São as que existiam. Que estavam no começo. Tem uma só, que é a Sadembra, que estava lá atrás também, né? E que ela se desligou do ECAD em 1999 e nunca mais voltou. Tem uma outra que chamava Sabem também, que era antiga, mas eu não me recordo dela ser desde a fundação do ECAD, mas ela também
se desligou em 1999, e algumas outras que apareceram depois, que foram desligadas. Né? E aí o interessante, quando isso acontece, né, os titulares, eles migram, né, para as que estão, para continuar sendo representados. Porque uma coisa que é muito importante é que, muito embora a lei fale, né, que você participar de uma associação facultativa, entre muitas aspas, você não recebe direito autoral de execução pública se você não participar. Você vai querer cobrar direto do usuário, vai bater lá na porta da emissora de televisão e falar, paga aqui meu direito autoral. Vai falar, não, eu pago o ECAD já. Exato. Né? Então, você é obrigado. Na verdade, você tem Mas sim você sabe por que a lei faculta isso, né? A lei faculta isso porque tem um dispositivo na Constituição sobre a questão da que ninguém é obrigado. Mas você sabe que eu e as minhas provocações. Eu e as minhas provocações. Você sabe que eu tenho uma tese sobre isso que por mais que esteja isso lá, você tem, por exemplo, algumas organizações profissionais em que você é obrigado a participar de uma associação para que você possa exercer essa profissão. O maior exemplo é o advogado. Se não fizer parte da OAB, não pode. Então, esse direito facultativo, na prática, ele não existe. Não existe na prática, porque se você quiser realmente exercer a tua... Exato. Você cai num problema. Aí o pessoal, inclusive, eu tenho uma visão, inclusive, sobre gestão individual, que é um capítulo à parte, né? Porque o pessoal fala, quem não participa do ECAD pode exercer gestão individual. A lei, ela vincula a gestão individual à participação numa sociedade de gestão coletiva. Tanto que ela obriga o titular que quer exercer a gestão individual a comunicar a sua sociedade com 48 horas de antecedência do ato da cobrança para que ela possa fazer a cobrança ela mesma. Sim, mas aí tem aquele cara que Entendeu? Não é associado. Sim, mas é um detentor do direito. É onde eu divirjo. É onde eu falo que se você quer exercer esse direito, então você tem que se vincular ao sistema para você dizer que você não quer fazer parte dele, entende? Naquele segmento específico. Aí a gente cai nessa coisa. Então tem uma contradição, é isso que eu quero dizer. Não, e assim, o não associado, veja só que coisa. É uma loucura. O não associado, que é aquela pessoa que opta por não se associar e fazer uma gestão individual, se ele bater na porta de qualquer lugar para cobrar direito de execução pública, ele vai tomar um não porque já pagou para o ECAD, porque o ECAD trabalha no sistema da Blanket License. Ou seja, ele dá uma licença prévia cobrindo quem está e quem não está filiado. Porque, claro, faz todo sentido do mundo. Quem está pagando para usar música, ele quer pagar para usar qualquer música. Só que é uma questão. Né? A partir do momento em que você está licenciando um repertório que, em tese, você não tem mandato para licenciar, a Blanket License tem essa coisa. Porque o ECAD licencia teoricamente... Mas a lei exige que ele licencie tudo. Porque o ECAD licencia... Você entra no guarda-chuva da proteção. Por isso que o crédito fica lá retido. Não é uma discordância. É só uma constatação. Porque fica... Para aquele camarada, pensa assim, aquele camarada que ele quer fazer a gestão individual, acabou, eu não me conformo, eu não aceito, não vou... Tente a sorte. Beleza! É muito cruel, mas você vai tentar a sorte e você não vai tê-la. Não vai rolar. Não, a sorte não vai bater na sua porta para isso. Né? Então, assim, quando se fala de execução pública, na reprodução acho que até vai lá. Porque o cara não está editado, né? De repente tem alguém querendo usar, sincronizar. Não, mas reprodução não é gestão coletiva, é contrato. Então, por isso. Então você está livre para fazer o que você quiser. Mas dentro da gestão coletiva... já aconteceu por questões pontuais que houve processo e o usuário parou de pagar o ECAD e passou a pagar para os autores diretamente, inclusive o direito de execução pública, mas isso perdurou enquanto o litígio acontecia. Depois vai lá receber o teu lá no ECAD. Tudo certo. Mas por que a gente está falando tudo isso, gente? É só para trazer... Porque o sistema de gestão coletiva é o mais eficiente historicamente. E não é só isso. Você não consegue fazer isso gente, sozinho. É importante pôr uma coisa na cabeça, principalmente para quem está começando a vida profissional.
ele é necessário. Sim. Não é questão só de ser eficiente. Você pode até achar que ele não é eficiente. Você está no seu direito de achar que ele poderia ser mil vezes melhor. Aí vai falar, é muito fácil quem trabalha com sistema de gestão coletiva falar que ele é bom. Claro, nós vamos sempre defender o nosso trabalho, o que a gente entende que é bom. Eu não estou aqui para falar que o que eu faço há 30 anos é ruim. Não é verdade? Óbvio que não. Mas quem está nos ouvindo e quem tem todo o direito de falar, cara, eu não concordo, eu acho que podia ser muito melhor, ou não é tão bom nisso, naquilo, Mas aí claro, é uma questão, né? mas ele é necessário. Não adianta querer dar murrinho em ponta de faca. Você não está questionando o princípio. Você achar que ele pode ser melhor... Não é isso, é. É uma forma, não é conteúdo. Você Exato. tá, quando a gente olha para o conteúdo, o que que é o conteúdo? É o princípio, é o modelo, é o sistema, é a única maneira. Tanto que ele é assim mundialmente. E vou te dizer, mundialmente é interessante quando a gente coloca o Brasil nessa perspectiva, né? Porque o Brasil tem uma situação muito diferente do resto do mundo. Brasil, e em outros países, você tem, às vezes, 2 sociedades, ou 3, ou 4 de gestão coletiva no mesmo país. Mas elas vão fazer a gestão coletiva por titularidades diferentes. Então, você tem, dentro do mesmo país lá, uma que faz o conexo, a outra que faz o autoral, a outra que faz só a editora, a outra que faz, você entendeu? Você vai ter essa separação. Muitas vezes sem cobrança unificada, em algumas vezes com cobrança unificada. Né? Algumas com cobrança unificada por influência do próprio Brasil, do próprio ECAD, que vieram aqui e falam, pô, esse negócio dá certo mesmo, vou tentar fazer lá no meu país, né? Mas o ponto central é que o conceito gestão coletiva é que é fundamental, né? A ideia de que ela é o melhor instituto, né, para você poder fazer a arrecadação e a distribuição de determinadas modalidades de direito, isso é universal. Não, e antes que os desavisados venham dizer que o sistema de gestão coletiva no Brasil é um monopólio legal. Monopólio legal. Instituído por lei. Né? Então, assim, não existe monopólio. Né? Até porque são várias associações. Claro, todas debaixo do mesmo guarda-chuva, todas submetidas às mesmas regras e tudo isso que a gente já falou inúmeras vezes, mas é um monopólio legal. O que é um monopólio legal? Um monopólio permitido por lei, instituído por lei, né? Criado por lei. Porque aqui no Brasil entende-se que essa é a melhor forma. E o mundo está copiando, né? Em muitos países aí o mundo está copiando. Porque, veja, imagina se não fosse como é no Brasil. O risco que seria para o artista. Eu sempre falo isso. Se você traz uma questão, primeiro, de pluralidade de cobrança, e diversas formas de distribuição. Um risco enorme. A segunda, você unificar em um ente. Tipo, o ECAD cuida de tudo. Beleza, você não está satisfeito? Você vai correr para onde? Você vai ser representado por quem? Por alguém que você não concorda? Por alguma coisa que você... As associações, cada uma tem a sua dinâmica, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu propósito, tem as questões políticas, tem as questões das tratativas, enfim, dos seus regulamentos mesmo. Historicamente existe uma questão e principalmente as associações, elas é aquela competição saudável que você faz com que o teu adversário evolua porque você está evoluindo. Evolua porque está evoluindo, evolua porque está evoluindo. Isso acontece muito. Eu brinco, falo que nem jogo de tênis, que você joga com um cara bom, teu nível melhora. Aí teu nível melhora, você quer jogar como aquele cara é bom. E mais, por ser assim, uma fiscaliza a outra, do ponto de vista da administração de repertório, de tudo, né? Monetário, financeiro, porque todas as associações acabam tendo acesso a todas as informações. Então, claro, tudo protegido, LGPD, enfim, tudo aquilo que a gente tem, as obrigações que nós somos todos submetidos. Mas você tem informações de negócio, que é compartilhada, compatível. Então não adianta, por exemplo, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, mas prático, porque aí a gente não está falando nem de boa fé nem de má fé, a gente está falando mesmo até de competência, né? O camarada está numa associação que, o cara, a informação não chega, ele não consegue entender, o funcionário não consegue explicar, o dirigente não atende, e se ele não tem para onde ir? Não tô feliz aqui, eu vou para lá, igual banco. Eu ia falar isso, a melhor banco. analogia para mim é banco. Cara, você tem lá
A única diferença é que não existe diferenciação de taxa, né? Banco A mais caro que o banco B, fora isso. Mas o resto é igual. O sistema, se você tem regras que são pilares que todo mundo tem que cumprir, você tem lá as obrigações legais que estão na lei, na instrução normativa, no decreto, em tudo, que diz, bota todo mundo ali naquele patamar. E o que vai fazer com que você escolha entre a associação A e B, essencialmente é relacionamento e afinidade Não só, né? Entrega, né? de negócio. Entrega Não, do assim, trabalho. Vamos dizer assim, aí a gente tem que vender o nosso lógico, peixe, né? A Assim, gente, por exemplo, é especialista em um nicho. Né? então, o nicho que assim é especialista, ele ajudou a desenvolver. Sim, Então, assim, veja, eu me arrisco a dizer que as coisas não seriam como são hoje. Se não Não fosse, pelo fosse nosso o trabalho que a gente Isso é desenvolveu. verdade mesmo. Não é querendo puxar a sardinha só para o Não, nosso isso lado. é história, tá documentado. E como assim tem outros trabalhos que foram feitos ao longo dos anos por outras co-irmãs que acabaram ganhando um corpo, acabaram ganhando, né? Cada um tem o seu mérito aí dentro do espaço que ocupa, mas aí aqui a gente está falando da gente, né? Evidentemente. Então, assim, não é meramente repassar dinheiro, não é meramente representar, fazer, como é que fala? Ingredientes tudo igual, né? Para fazer um monte de bolinho igual. Vai muito além do atendimento, vai do conhecimento, vai de enfim, Do principalmente que você quando a gente... contribui para a própria evolução do sistema, É isso aí. eu acho. O que a gente contribui para a evolução do sistema. É isso aí. Repetir esta frase. Você não é um agente ali passivo, né? Que você está ali simplesmente esperando as coisas acontecerem, o teu trabalho chegar, não. Você está o tempo todo construindo. E aí o relacionamento ele se estende não só entre associação e associado, mas entre associação e outras associações, entre associação e ECAD, entre associação e associações estrangeiras. Né? É um conjunto de fatores que define essa competência para fazer o trabalho. A gente nasce, e aí puxando mesmo a sardinha para o nosso lado, a gente tem conhecimento, expertise em determinados segmentos do negócio, né? Que a gente pode bater no peito e falar, olha, até a gente chegar ninguém tinha não, tá? A gente democratizou o conhecimento, né, no audiovisual, isso é documentado, né? É até interessante, porque a gente tem... E eu gosto muito disso, né? Os nossos colegas nas co-irmãs reconhecem esse respeitam, né? Reconhecem essa história, né? E sabem, né? Que vamos debater uma regra sobre esse determinado assunto. Vamos ouvir o que assim tem a dizer, vamos ouvir o que todo, mas eles param, né? Isso é muito legal. O que eu acho que é importante colocar aqui, até já que a gente acabou entrando nessa seara do relacionamento. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, claro, pra você completar, porque assim, gente, não vai dar tempo de falar desse Isaac. Não, mas tudo bem, a gente só que eu falei que a gente ia falar no começo. Mas o povo já até esqueceu, até nós esquecemos. Não vai dar tempo, gente, nos perdoe, vai ficar para uma próxima, que a gente ficou só no nacional, mas continua. Mas só para fechar então esse raciocínio, porque a gente também meio que já está caminhando para o fim, né? O que eu ia dizer era que... Eu perdi. Onde eu tava? Nossa, como eu fui legal com você agora, né? Não, você não tem noção. A gente tem que trazer algum especialista em memória, porque assim, meu estradiol tá baixo ainda. Não. Eu vou tentar puxar meu fio da meada aqui. Mas eu tava falando do negócio do relacionamento, lembrei. Aí eu tava... Ficou engraçado. Eu tava falando sobre o respeito que as outras associações têm. E, lembrei. É que muita gente tem uma imagem de uma gestão coletiva muito permeada por animosidade entre as instituições. E o que é muito importante desmistificar isso, é que, de fato, a gente tem várias diferenças e divergências, né? E a gente, às vezes, discorda em pontos que podem ser considerados estruturais. Mas, de maneira alguma, você tem dentro vamos chamar do ambiente da Assembleia Geral, que é onde a coisa acontece. Sim. Porque quando você pensa em gestão coletiva, você está falando, são 7 instituições ali, né? E mais o ECAD, para operacionalizar 7 objetivos, muitas vezes divergentes. Sim. Porque
Porque cada uma vai olhar para aquilo onde ela quer chegar, o que, que ela quer atingir. Então você tem ali aquela coisa da contemporização. E o lugar onde isso se realiza, efetivamente, é a mesa da Assembleia Geral, que é para onde vão as regras, não tá assim. Então, não pode haver, por parte dos titulares, que são conjuntamente representados pela gestão coletiva, a impressão de que a gente vive num ambiente de guerra. Não. E muitas vezes existe uma impressão errada disso. Mas é porque né? essa impressão ela tem história. De que o ECAD é uma caixa preta e as associações querem se matar. Cara, não, longe disso. A gente tem grandes amigos dentro da gestão coletiva, inclusive. Verdade. Né? Dirigentes de outras associações que frequentam a nossa vida pessoal, tipo. Então, assim, o que eu penso e o que eu sempre falo, a gestão coletiva, ela não só produz receita, ela produz conhecimento. Isso eu acho que é uma coisa muito fundamental para nós, né? O que sai daquela mesa, que vai dizer como que o dinheiro vai chegar na mesa do compositor e etc., ele não é um fruto de uma aleatoriedade, é uma composição de um monte de gente que conhece muito, pensando sobre o mesmo valor. Exatamente, é uma troca de conhecimento Né? que Então, é muito tudo valiosa. isso eu acho que a gente não fala muito, né? A gente não vê muito, mas é verdade, a gente tem um relacionamento muito que transcende o saudável. Ele é necessário para que isso exista como gestão coletiva. Mas a gente tem que dar uma palmatória que essa paz passou a reinar depois que a nossa lei de regulação colocou todo mundo na mesma prateleira. Porque antigamente era quem pode mais chorar menos e acabou. E é por isso que tinha muita confusão, tinha muita divergência, né? E eu acho que essa história de divergência é porque tudo se construiu com muita divergência, muita luta. Até que tá falando das dissidências. É uma história de luta. E quando todo mundo sentou na mesma mesa, nem todo mundo falava a mesma língua, nem todo mundo tinha os mesmos interesses, mas tinha uma coisa que era fundamental. Ao final de tudo isso, o interesse era sempre trazer recurso para os titulares. Então, qual era o critério, qual era a forma, como isso ia ser distribuído, qual era o reparto, é o que no final gerava o ruído, muitas vezes. Do ponto de vista legal, se você olhar historicamente, sempre houve muita convergência, muito pouca divergência em relação à estratégia jurídica, em relação ao posicionamento, porque o direito autoral é uma constante luta ao longo dos anos. Então, quando você faz essa avaliação, o que fica ainda um pouco de algumas pessoas acharem que, poxa vida, o CAD, as associações brigam, que realmente mudou muito, mas quando você pega 50 anos de história, você tem aí 35 de muita confusão, verdade, 5 de uma transição aqui e 10 de uma tranquilidade. Fazendo uma revisão aqui da minha fala, porque isso que você está trazendo, eu estou trazendo um retrato bem atual. Até porque quem não assistiu, assista o episódio 2 do podcast da CIA, a gente conta a nossa história, né? Verdade. E que não foi bonita nesse ponto, Não no sentido foi. de que... Bonita para nós de muita luta. Bonita para nós de termos chegado onde chegamos com toda... Bem lembrado. Mas assim, a gente passou por poucas e boas na mão dos coleguinhas também, né? Mas eu acho que hoje, e isso é uma coisa que eu penso, e eu tenho certeza que você pensa também, né? A gente nunca pode se esquecer desse passado, né? Porque a nossa história você não esquece. Mas hoje a gente tem alguns desafios... Mas a gente não precisa ser o Conde de Monte Cristo. Mas não Não precisa ser o Conde de Monte Cristo. Mas poderia ter sido. Adoro. É verdade, né? Brasil. Hoje a gente consegue conviver de uma forma muito mais convergente do que divergente, né? E isso é muito saudável para o próprio CAD, inclusive, como instituição, né? Com certeza. Porque... Olha, mano, eu vou ter que te cortar. Sabe por quê? Porque o nosso podcast, esse nosso capítulo, a gente tinha se comprometido a fazer ele em 45 minutos no máximo, porque nós temos os coleguinhas que precisam, né, ocupar a nossa sala. E nós estamos com 44 minutos e 51 segundos. Então você tem 7, 6, tem aquela tolerância, né, para paulistana, você se despedir. Né?
Me desculpa te interromper, a gente volta a falar mais sobre tudo isso. Eu quero mais é que você me interrompa, porque sobra assunto pro próximo. Né, quem ficou com a gente até agora, mais uma vez, muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se não foi no nosso Instagram, vá, sim, associação. E a gente te espera no próximo episódio. Valeu, mana. Valeu, maninho. Obrigado, gente. Beijo no coração e até a próxima.